Eu sou suspeito para falar de modelagem porque eu gosto bastante. Desde a época que a gente falava de modelagens, com terapêutica manual mesmo. Eu tinha lá na clínica, eu fazia dupla com uma outra esteticista, e no que chegava drenagem linfática eu passava para a Mari, o que chegava de modelagem a Mari passava para mim, porque era uma coisa que eu gostava muito mais de fazer até do que a própria drenagem. Na verdade, drenagem eu gosto de receber, eu não gosto muito de conduzir a técnica. Mas a modelagem eu gosto bastante de conduzir a técnica. E o que eu consigo observar que seja face nesse preceito maior da harmonização facial, ou seja no corpo, né, nesse novo entendimento que sim, assim como a face, o corpo também apresenta linhas de correlação, o corpo também apresenta linhas de definição, de contorno e de muitas características especiais. Como não caberia tudo em uma live para conversarmos um pouco sobre dicas técnicas, o que é bonito, o que não é bonito. O legal disso aqui é o fato de que você consegue colocar uma técnica um pouquinho mais acessível monetariamente falando, ou até mesmo para favorecer alguns outros resultados, como uma ativação contínua nos processos de flacidez tissular. É, aquela pelinha que tá sem volume de sustentação, sem forças de tração, tá certo? Posso modelar praticamente então o corpo inteiro? Sim, vocês podem modelar praticamente o corpo inteiro, mas para isso a gente precisa começar a entender um pouquinho o que é essa proposta de modelagem. Claro, como que essa proposta de modelagem pode favorecer o nosso trabalho. Se eu quero modelar, eu quero colocar em pontos estratégicos. E o que seriam esses pontos estratégicos? O que a gente tem que pensar numa ação estratégica? O que não tem que pensar numa ação estratégica? Bem, quando a gente fala de bumbum, né, galera? Bumbum é um algo, eu sempre falo, polêmico. Por que você fala que bumbum é polêmico, Rafa? Pelo fato de que a gente tem que lembrar que o bumbum, principalmente no Brasil, praticamente já virou a nossa preferência nacional. Não é verdade? É aquele negócio da corpão de verão, é aquela história de o que chama a TV, o bumbum de ouro, tudo isso, até porque é muito culturalmente forte a nossa matriz de entendimento do como que funciona. E nós temos grandes exemplos da história onde o bumbum deu um grande reconhecimento, um grande chamariz de atenção. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como é verdade. Tem aqui, ó, nossa morena do Tchan, Sheila Carvalho, nossa eterna rainha do rebolado. Aí, ó, Gretchen, galera. Aqui de não ser a maior bundinha que apareceu aí na tela, a tiazinha também chamou atenção. E daí, as representantes mais parrudas mesmo, né? Desde Valesca Proposuda até uma Andressa Urashi, que foi Miss Bumbum, inclusive. O nosso público no Brasil tem um apego muito forte pelo bumbum, pela modelagem do bumbum e pelos pontos de sutileza dele. Só que a gente sabe que tem alguns problemas, não é verdade? Que problemas que o bumbum enfrenta? Bumbum pode enfrentar problemas com gordura em lugar errado? Pode. Bumbum pode enfrentar com falta de tonicidade, excesso de flacidez? Pode. Bumbum pode sofrer, por exemplo, com ausência de volume? Pode. Quando a gente pensa, Rafa, no final das contas, o que deixa o bumbum ser bonito? E essa ideia do bumbum coração, desse bumbum na nuca, nesse bumbum todo contornado, a gente precisa levar em consideração algumas coisinhas bem importantes, não é? O bumbum ele não fica belo por si só, galera. O bumbum ele não fica assim impecável porque a bunda nasceu para ser bonita e assim seja. Não. O bumbum é uma combinação de estruturas. Assim como quando a gente pensa na face, na harmonização, eu preciso ter algumas características para que a estrutura da harmonização facial aconteça. O bumbum e na harmonização corporal como um todo,
a ideia é exatamente a mesma. Eu preciso ter esses pontos comuns para conseguir entender essas combinações e como que elas vão interpretar as curvas. Então, Rafa, que combinação é essa? Porque, olha, estamos com um bumbum de ouro aí na tela, né, galera? Um bumbum bem bonito mesmo. Bem bonito mesmo. O que a gente tem de característica? Temos o seguinte. Já que é uma combinação de estruturas, essa junção de projeção óssea, principalmente a projeção sacral, tem um ponto muito importante para entender se existe ou não um bumbum que está mais empinado ou menos. Se a pessoa tem volume muscular, se falta volume muscular, isso pode ser um problema muito grande para sustentação ou até mesmo para firmeza. Vai dificultar um pouquinho também você conseguir favorecer contornos. Ah, entendi, Rafa. Então quer dizer que eu tenho que ver como que tá a questão óssea por causa do osso do quadril, projeção sacral, certo? Eu preciso ver como que está o volume muscular para saber se tem tônus, se tem firmeza, se está tudo ok, certo? Eu preciso saber como que está a hipoderme. É uma hipoderme que está com muito peso, com pouco peso, com flacidez, sem flacidez. Se eu tenho muito volume hipodérmico, Rafa, galera, estamos falando de um bumbum? Não estamos falando de um planeta que fica aí orbitando em torno da pessoa, não! O bumbum, se ele tiver muito pesado, tem muita gordura, ele tem tendência a sofrer um processo de abaixamento. Ele pesa, ele não consegue segurar-se por si só. E daí a gente vê que ele vai começando a escorrer e pode começar a acumular gorduras em outras regiões, tá? Esse volume vai ter que ser avaliado para saber se está dentro do eixo de normalidade ou não. E a gente vai entender se as alterações impactaram de formas negativas ou não entre as várias camadas que temos aí na pele. E se elas estão com força suficiente para promover essa sustentação ou não. Então, vamos tirar a pele aqui e vamos olhar desde o músculo isso. Nessa imagem esquemática que vocês estão vendo aí desse bumbum, a gente observa que ele é composto por 3 músculos. O glúteo menor, que nessa imagem nem se olha, tá? Ele está por detrás dessa fáscia, bem no ponto de amarração, junto com crista. O grupamento de maior volume, que é o glúteo maior, e o de perfil de inserção mais alta, que é o glúteo médio. Esses volumes, esses compartimentos, essas subdivisões é que vão começar a dar o contorno. Se eu tenho às vezes uma amarração um pouquinho mais lateralizada, onde vocês estão vendo aí na face lata direta, abaixo de zona de crista, para lateralizar um pouquinho o glúteo. Então ele não está assim exatamente do jeito que você está mostrando aí, Rafa? Não. Por isso que eu falei que eu fiz questão de trazer aqui para vocês o quê? Um vídeo de anatomia, galera. Eu uso essas imagens aqui lá no meu curso de harmonização corporal. Aliás, em todos os meus cursos de harmonização, eu praticamente trabalho com essas imagens comuns aqui. Essas imagens, essas imagens aqui, galera, elas são bem legais porque você consegue entender um pouquinho mais num 3D. O que é que está acontecendo aí dentro dos nossos elementos camuflados. Então, ó, vou dar um play pra gente conversar e ver tudo junto. Olha lá, galera. É o seguinte. Aqui tá a nossa região do bumbum. Então mostramos parte anterior, parte posterior. Olha só, glúteo máximo, esse que vocês estão vendo aí por fora, maior volume. Ele fica fazendo o recobrimento e a proteção da parte posterior, como vocês podem ver, da nossa crista. E com inserção e amarração direta na porção sacral. Então, quando a gente olha assim o nosso glúteo, olha o que a gente precisa começar a interpretar. São vários músculos e nem tudo que vocês estão vendo aí realmente é glúteo. Isso é o glúteo máximo, o maior. O inserido alto é o glúteo médio. Como eu disse, o mínimo vocês nem conseguem ver aí. Eu tenho que tirar da frente o máximo para vocês conseguirem achar ele lá dentro, tá vendo? Debaixo do médio. Ele tá junto, praticamente o piriforme que junta daí a cabeça do fêmur, que dá movimentação, abaixo do médio, que também dá movimentação junto à cabeça de fêmur. Então, esse nosso
glúteo mínimo aqui, é o glúteo que às vezes na vida da mulher, principalmente, dá uma dor de cabeça, porque é ele que faz aquela junção boa da crista com a cabeça de fêmur. E se não tiver inclusive gordura em cima, ela fica com aquele aprofundado trocantérico. Ele é um dos causadores que a gente precisa às vezes fortalecer. Rafa, ele é o único causador? Não, não é. A ausência da característica, às vezes muita projeção, e ver como que está essa inserção também do tensor da face lata. Ele faz essa porção da lateralização e ele acaba de fazer esse contorno junto todo. Porque na porção anterior, quem vai segurar na crista é o sartório. Ele cruza a frente do nosso quadríceps para fazer essa junção e organização. Essa região da lateral do tensor da face lata, ele vai marcar bem uma diferença importante entre o que é um bumbum masculino e o que é um bumbum feminino, inclusive. O fato de ter ou não ter esse espacinho aí é que vai começar a chamar os pontos de atenção dentro da abordagem da modelagem mesmo do bumbum, tá certo? E aí, galerinha? Falei que fica legal, fica mais fácil quando a gente tem assim uma animação, conseguir compreender. Vocês viram então que não é tão simples assim a gente falar, vou trabalhar então, Rafa, com qualquer tipo de estimulação, qualquer entrega que vai dar certo. Não, não é bem assim não, galera. Eu tenho que saber aonde que eu vou estar colocando, eu tenho que saber como que eu vou colocar, o que que eu vou colocar, por que eu vou colocar. E tudo começa pelo passo inicial. Qual é o passo inicial, Rafa? Planejamento. A gente vai ter que planejar e pensar no bumbum, porque bumbum contornado, bumbum volumoso, bumbum arredondado, galera, não quer dizer volume é igual a gordura. Não. Oi, Katia. Firmeza não quer dizer sustentação com gordura? Não. Firmeza é tissular, é muscular e ela é combinada, inclusive, de perfil hipodérmico? Sim. Então, ao se olhar um bumbum desse, olha que coisa bonita. Esse bumbum tá bonito, viu, gente? Acho que quem fez foi o Photoshop, inclusive. Olha como que a gente tem contornos, linhas bem arredondadas, mas sem excesso de adiposidade. Vocês também conseguem observar que existe um certo tônus, não tem uma flacidez. Tanto é que lá em cima, olha, na aponeurose tóraco-lombar, a gente vê bem as covinhas que ficam da porção superior do nosso glúteo, que é essa marcação da crista. Olha lá como elas estão bem demarcadas. Muito bem demarcadas, inclusive, né? O que hoje, quando a gente pensa em modelagem, pensa assim, em melhora do aspecto do bumbum, deve ser considerado, o que devemos levar em conta. Dá uma olhada! Outra bunda linda, hein, galera? Aliás, não pense que vocês verão apenas bumbuns femininos essa noite. A gente também vai falar um pouquinho sobre bumbuns masculinos. As bundas lindas tem aqui pra gente mostrar, galera. Olha que coisa interessante. Esse planejamento que vocês estão vendo aí de glúteos. Ô, Lourdes, acabei de falar dele. Ele é um indutor de desenvolvimento de massa. Onde você aplicar, ele vai favorecer o ganho. Obviamente que em associação com a atividade física, você também consegue bons resultados. Antes do glúteo máximo, que a gente utilizava bastante, já era um blend de BCAA. Olha, gente, antes do glúteo máximo nascer, há muito tempo a gente já falava isso no nosso curso de intradermoterapia. E se eu conduzir um blend que seja indutor dos elementos que favoreçam o desenvolvimento de massa, então desde BCAA, para firmeza eu colocava demais junto, a gente colocava com alguns indutores musculares, como por exemplo hidroximetilbutarato, colocava taurina junto, bem, favorecia tudo isso para crescer. Só que o meu medo do crescer, viu, Loreci? Crescer assim, sem nada, tá certo? É que se você colocar demais só na gordura e sem ter músculo, ele vai cair. Então a estratégia para o bumbum bonito, ele tem que pensar em todas as camadas. Senão esse bumbum, ele tá aí, ó, meio que confuso. Por quê?
Os pontos de azul que vocês observam aí na imagem são os pontos que chamam, que dão destaque para a zona de atenção. Vamos de cima a baixo, para eu conseguir passar isso para vocês. Vocês estão vendo essas duas bolinhas em cima, que é a chamada fosseta supraglútea. Essas fossetas, elas são sinal de beleza do abdômen, e quando elas aparecem, para nós é um bom sinal, pensando em modelagem, pelo fato de que quer dizer que esse paciente muito provavelmente não tem excesso de gordura dentro desta região. Se essas fossetas começarem a ser preenchidas por gordura, o fundinho vai ficar raso. Se esse fundinho se tornar cada vez mais raso, essa parte aí das fossetas vai vindo para trás também, por causa da gordura. E esse vindo para trás vai tirar o brilho ou a sensação de empinado, de projeção, aquela coisa bonita do bumbum, essa prega glútea aí da zona Z, a zona V do bumbum. É o cofrinho, gente! É ela mesma. Rafa, então quer dizer que nessas fossetas, na região delas como um todo, acima da amarração do glúteo máximo sobre crista, eu posso, por exemplo, se o paciente tiver um pouquinho mais de gordura, trabalhar com indutores lipolíticos? Beleza, pode sim. Rafa, e essa região da prega glútea? Ela, para ficar bonita, ela ficar com tônus, ela tem que ter volume, ela tem que ter sustentação e ela tem que ter brilho, não é? Sim. De novo, aonde? Cima e embaixo. Então, tanto a parte muscular quanto a parte hipodérmica, e se necessário até a parte dérmica, aqui dessa porção que vocês estão vendo, desse brilho acima das linhas esbranquiçadas, é onde vocês vão ter todo o ponto para entrar com volume. Lembrando que a mulher vai ter essa porção de volume na zona posterior e também lá sobre a face lata, para evitar o aprofundado trocantérico. O bumbum ele vem projetando, projetando, até esse ponto de uma bolinha azul. Essa bolinha azul, pessoal, é onde a gente vai medir a porção mais larga e a porção mais projetada para trás do nosso bumbum. É a parte que você quer um pouquinho mais de distância dele, é a parte que você quer um pouquinho mais de... Como que eu posso dizer assim? Não vai aquém disso nem para trás nem para os lados. É a parte fundamental porque se eu tirar esse brilho dessa zona de maior projeção e levar ele para alguma outra região, seja lateralizado, seja ela um pouquinho mais baixa, muito provavelmente esse bumbum vai ficar com a impressão de bumbum caído. Vai fazer assim, ó. Eita, que daí a bunda despencou. Então, eu quero tentar manter isso o mais alto possível. Por que essa, Rafael, vai ser a chamada zona de maior projeção? Porque funciona assim. Cabeça do fêmur, que nem a gente viu na animação lá atrás, ela verte dentro de crista. E nessa mesma altura que ela verte é onde você termina o sacral. Então, parte mais projetada faz isso aqui, né, gente? Para trás. É onde empina. Parte da entrada da cabeça do fêmur na crista. É onde você faz a curva. É o ponto mais largo, então, que vocês têm que trabalhar. Se eu tiver qualquer volume que esteja abaixo disso, mais para o lado, eu teria que entrar com propostas lipolíticas aí nessa região para conseguir dar a impressão de que o bumbum está só lá em cima, que ele não está abaixando. Bem como também, se ele estiver muito pesado e sem tônus de sustentação, a gente vai perder um pouquinho esse sulco infraglúteo, que é a nossa preguinha que marca a diferença entre o posterior da coxa e o glúteo. Se ficar daí essa preguinha muito volumosa, ela faz a famosa bananinha, pessoal. Ela vai fazer a famosa bananinha. Essa bananinha aí, ela não é calço de bunda, não. Muito pelo contrário. Ela rouba o brilho do bumbum. Rouba aquela sutileza e delicadeza. Se formar uma bananinha, inclusive, quer dizer que esse bumbum já pesou ou perdeu tônus de sustentação e deu uma afundadinha, viu, pessoal? Bananinha não é bom, não.
Pode esquecer da bananinha aí. A gente quer afundar o sucro infraglúteo para favorecer. Tudo bem, Kátia? Favorecer essas linhas de modelagem, tá certo? Ah, Rafa, então quer dizer que não é assim ao acaso? Não. Vocês estão vendo que um pouquinho de depressão lateral pode acontecer? Sim. É um pouquinho quanto, Rafa? É um pouquinho que vem daquela zona de maior projeção adentro. Para o bumbum acabar no perfil do coração mesmo. Então ele vai fazer esse contorno igualzinho das linhas brancas que vocês estão vendo aí. Vamos ver isso num paciente real? Por quê? Esse aprofundado, esse fundinho aí, trouxe aqui mulheres lindas para vocês. Olha que lindo esses bumbuns. E ó, vamos lembrar lá do ponto que a gente falou de reparo, não é? Tem que ter uma depressão lateral. Vocês estão vendo que existe uma depressão lateral? Sim, bem discreta para manter aquela zona de brilho. Aí na musculosa de preto tá ainda mais marcado, né, galera? Essa impressão de observação. Mas olha o volume que eu tenho atrás. E eu gosto de mostrar essas imagens e sempre reforçar com vocês o seguinte. Vocês estão vendo que nenhuma delas tem bananinha? E convenhamos que esses bumbuns não estão caídos. Muito pelo contrário, não estão caídos e estão muito arredondados e volumados. Para isso acontecer, reparem que elas não têm só uma boa pele, elas não têm só uma boa proporção de massa gordura, elas também têm um bom tônus muscular. Passo 1 fundamental que eu sei, galera, eu já atendi muita harmonização corporal. E o homem ele aceita muito mais quando a gente fala dessa harmonização corporal do que a mulher. Ele vem às vezes na nossa estética para acabar algum ponto de definição e esse ponto de definição faz com que você diga, você vai treinar, né? Ele fala, claro, eu tô aqui só para evoluir aquilo que eu não estava conseguindo na academia. A menina já é mais difícil. Ela chega e fala assim, não, eu vim aqui para você conseguir fazer, não gosto de treinar, não gosto disso, não gosto daquilo. E daí não tem o que fazer, porque vocês viram que aí eu preciso de músculo para favorecer o nosso resultado. Então, Rafa, na estética eu tenho como favorecer então isso? Claro que vocês têm. Tem corrente elétrica para eletroestimulação. Pode-se trabalhar todo um tônus enrijecimento e fortalecimento da região glútea dentro da sua sessão com 2 atendimentos ao menos semanais, pessoal. Dá para fazer um bom trabalho. Rafa, então quer dizer que eu entendi um bumbum e entendi todos? Não! Já começa com uma diferença. Além, obviamente, dos principais biotipos, tanto masculino quanto feminino, de maneira geral, o bumbum masculino é diferente do bumbum feminino. Olha como o bumbum feminino tem esse perfil mais arredondado e ele tem um volume de preenchimento aí na região trocantérica, certo? Tá, Rafa, tá, entendi. Você tá vendo essa setinha vermelha e setinha preta que eu coloquei aí na imagem para vocês, galera? Esses dois pontos são muito importantes da gente conseguir observar, porque ó, trouxe aí o Borá lá do programa da Fernanda para vocês verem. Olha como esse bumbum é bem vago na região lateral, que era aquela que a gente viu da amarração da fascia lata e que por debaixo estaria o glúteo mínimo. Por que ele é tanto assim, Rafa? Deixa eu ver como perguntaram aqui. Quais locais certos para colocar os eletrodos da corrente alce? Ô, Fátima, você tem que colocar no grupamento que você quer trabalhar. Seja ele no máximo e tenta pegar o médio. Nem sempre você vai conseguir refletir a energia para conseguir pegar o mínimo aqui dentro. Esse ponto é estratégico porque as gorduras aí na região das setas são diferentes. O homem tem que ter uma ausência de gordura. A mulher precisa ter um pouco de gordura para favorecer esse contorno. Então não é só ir colocando, tirando e colocando. Não, olha só. Falei que eu ia trazer uns bumbum bonito para vocês verem, galera. Dá uma olhada no bumbum masculino. E de novo, para ficar bem claro que bananinha não é calça de bunda. Vocês estão vendo aí bumbuns todos empinados, bonitos e em dia. O que a gente consegue observar? Tá vendo bem abaixo da crista ilíaca? Sofre um aprofundamento. Bem aí na lateral da coquinha, galera. Esse aprofundamento ele é importante para acabar de definir a região assim abdominal e fazer esse Vzinho da entrada do quadril masculino.
É um Vzinho lindo. Lindo, 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 lindo. Olha no posterior dessa imagem de sunga branca, deitado de bruço. Olha a aponeurose tóraco-lombar, as fossetas glúteas que a gente conversou, dando essa questão do ponto de tônus e destaque. Então, o bumbum masculino, ele tem praticamente só um ponto de brilho, o brilho posterior. Eu fiz questão de trazer principalmente esse moço aí que tá com a sunga vermelha, para mostrar, pessoal, que como se tem uma ausência de volume, não se tem a gordura, entre essa inserção do oblíquo e da coxa do quadríceps pela lateral do bumbum. É um aprofundado. Então essa região é uma região que eu quero, na verdade, definição com até mesmo atividades lipolíticas. Somente na porção do brilho posterior é que a gente vai conseguir, então, resultados. Rafa, e o que a gente tem que esperar quando se fala de modelagem de bumbuns? Inclusive, hoje mesmo eu estava respondendo uma dessas que entrou no nosso Instagram, falando o seguinte. Caso nem meu galera, eu trouxe de um exemplo para vocês. Quanto que você cobra o procedimento para aumentar o glúteo? Eu falo, olha, aumentar o glúteo eu não faço, eu tenho para melhorar o glúteo, porque esse glúteo aqui, ele realmente dizer que ele aumentou, pessoal, ela não tá muito provavelmente assim, muitos centímetros maiores, nem nada do tipo. Quando você modela, ajusta a gordura e óbvio. Aqui a gente vê que tem também um ganho de brilho, principalmente naquela porção do brilho do bumbum, que é onde a gente quer realmente fazer acontecer. Ela teve aqui um ganho na região do aprofundado trocantérico. Essa é a nossa pegada com a estética. Se ele quer realmente aquele bumbum parando lá do outro lado, já deixa isso claro para ele. Olha, o que você está querendo é uma prótese. Olha, o que você está querendo não é o que eu tenho de propósito para você. O que eu vou fazer é melhorar. Pode ser que aumente? Pode. Porque vai favorecer o contorno, vai favorecer o brilho, vai favorecer a sustentação. O bumbum, então, quer pegar toda aquela região de firmeza. Ó, aqui eu já vejo um paciente que tem uma característica de perda de tônus, inclusive. Olha como a gente consegue de fundo ver que o músculo não está dando toda aquela sustentação de soalho que a gente via no outro caso. Paciente para associar corrente ou fazer um ergogênico muscular. Daí quem me pergunta dessa história do produto da PHD, do próprio ozônio, entraria justamente nessa sessão de atendimento, nessa abordagem clínica. Porque, ó, trouxe o bumbum aqui para a gente pensar junto. A de uma das nossas pacientes. Vocês estão vendo que ela tem, ó, o bumbum, não tá feio, muito pelo contrário, né, galera? Mas com base nisso que eu falei pra vocês, o que poderia melhorar? Parte superior. Rafa, lá na fosseta dela, daria pra fazer um pouquinho mais de lipolítico, tanto é que olha na marca da alcinha do biquíni, da calcinha, como a gente vê um pouquinho de gordura que tá apertando, né, galera? Se eu tiro aquela lá, essa gordurinha dessa região que está acima daquela que a gente conversou, bem pouquinho, eu já começo a fazer um contorno nessa lateral aqui desse bumbum. Não posso tirar demais, porque eu posso ter um aprofundado trocantérico, ó. Ela tem um volume bem bom aí. Mas eu acho que poderia ter mais projeção. Então talvez um pouco de tônus, um pouco de sustentação de brilho. E a mulher, né, galera? Tá uma celulite perdida lá embaixo gritando. As porções da zona do culote também estou precisando de um pouquinho de atividade lipolítica. Ah, Rafa, então quer dizer que eu posso combinar protocolos? Claro que pode, galera. A combinação é a pegada da estética, é o que faz tudo acontecer. Eu vou reforçar para vocês aqui, ó, aquelas marcações. Acima, na zona de fosseta, lá no tóraco lombar, vocês estão vendo, ó? Tudo lipolítico. Nessa região do lado da zona onde está o bioestimulador de marronzinho, são as zonas de brilho. Como eu falei, o bumbum feminino ele tem um brilho posterior e lateral. Se fosse o masculino, aí onde está escrito bioestimulador ia ser lipolítico. Daí para baixo, por toda a lateral e na prega infraglútea. Ó, eu quero essa região de crista bioestimular. Acima dela, se não tiver sobrando gordurinha, eu vou só colocar na região
o quadril. O culote a gente vai tirar o excesso de volume, a região da gordura infraglútea vamos diminuir e até mesmo para favorecer a prega infraglútea eu posso perder um pouquinho do volume ainda do glúteo na porção superior dele. Olha como o masculino é bem diferente, galera. Bem diferente. Eu tinha aqui, ó, como bioestimulador, lembra que era para ganhar volume, brilho, destaque? Olha no masculino como é afundado. Masculino aqui onde é o bioestimulador seria lipolítico. Para eu cavar essa entrada da crista dele. E o bumbum só que vai ter projeção posterior. Então, na região abaixo do abdômen lateral do paciente, entraríamos com lipolíticos para fazer essa marcação. E se necessário, todas as costas, tórax lombar, para favorecer isso. E os pontos de brilho a gente ia trabalhar só o posterior sem nada aí nessa região lateral, onde está aí nessa perninha do meio marcado de preto. Se necessário, entraria até com lipolítico. O homem não tem tendência de acumular muita coisa aí nessa região, galera. Não tem a tendência pelo fato de que o tecido dele é bem diferente da estrutura funcional do que o feminino. Ele não tem aquelas trabéculas colagênicas do tecido adipositário superficial paralelizado. Então não dá para desenvolver muito, tá certo? Quando vocês pegarem um paciente desse, vocês têm que, assim, galera, tirar a pele dele para vocês observarem igual lá atrás no modelo anatômico para entender qual que vai ser a nossa abordagem. E Rafa, você tem certeza que o ozônio vai ajudar isso? Tem. Aliás, esse estudo aqui que saiu no Jornal Europeu de Histoquímica, ele mudou muitos entendimentos dentro do mundo do ozônio para entender que ele pode sim estimular, para entender que ele pode sim inibir, que ele pode sim induzir a apoptose, todos esses pontos. A gente, quando faz bem feito, consegue essas evoluções clínicas. Olha só isso daqui que a gente trabalhou em cima de modelagem. Começamos a trazer todos aqueles pontos bonitinhos. Olha lá, o aprofundado que não é no trocantérico. Vocês viram que ele ficou ó, na parte inferior da zona do brilho, para acabar de fazer o contorno do bumbum. Aprofundamos a prega infraglútea. Tiramos um pouquinho de adiposidade da região lateral. E esse caso aqui foi tudo com ozônio. Tudo só com ozônio. Eu não fiz o estímulo direto muscular, tá certo? Nesse caso aqui, quando a gente observa aqui, ó, essa modelagem foi feita de ozônio, também 2 camadas, e o término dela foi feita na modelagem de pump. Olha a melhora desse bombom, galera. Se eu quiser trabalhar com corrente, se eu quiser trabalhar com terapêutica manual, ou endermo, tudo isso poderia, Rafa? Poderia. É fundamental? Sem ele eu não chego lá? Não. Olha esse caso aqui. Essa é paciente minha. Tem só ozônio e mão aí, pessoal. Só ozônio e mão. Técnicas de modelagem manual. Vocês entenderam como que o bichinho é forte? O bichinho é poderoso. Essa paciente até falou, Rafa, você estava pensando em fazer uma lipo HD. Eu falei, já que você vai gastar em cirurgia, posso pelo menos arriscar? E a arriscada bonita é essa, hein, gente? Putz, grilo. Olha, galera, essas janelas vão variar um pouquinho, viu? Eu precisaria contextualizar algumas coisinhas a mais para vocês para dar certeza das concentrações, tá bom? E eu fico olhando esse resultado aqui, eu fico, olha... Sim, é um efeito Cinderela, só que não faz mal que é um efeito Cinderela. Auxilia a modelar e preserva o profissional. Agora, vamos também não nem aos céus nem aos infernos, né? Você é contra efeito Cinderela, Rafa? De forma alguma. Eu acho que ele até ajuda a adesão ao tratamento. Mas eu não posso contar só com o efeito Cinderela. Eu preciso gerar efeito de verdade. Enquanto o efeito Cinderela está ativo, o paciente fica assíduo. Ele não vai embora. É importante trabalhar com ele.
Só que é importante entender a técnica. Ele faz aqui a modelagem de tecidos moles superficiais. Ele não vai fazer estímulo muscular, não vai fazer reposicionamento muscular, nem nada desse do tipo. Certo? Galerinha, é isso aí. Vamos ficando por aqui então. Hoje eu quis mostrar para vocês opções de modelagem, que sim, o ozônio é com certeza uma viabilidade que temos dentro dessa técnica. E o mundo que fique mais ozonizado, porque a gente adora isso daqui e a gente vê que os resultados eles realmente falam por si só. Não é verdade? Meus lindos! Meu, muito boa noite para vocês. Eu espero estar sempre ajudando um pouquinho com dicas para favorecer a prática clínica de vocês na estética, na ozonioterapia e no que for. Galera, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.